Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Mário Mattiati, médico veterinário, mais uma vez com um vídeo educativo para você. Hoje vamos falar de endocrinologia veterinária. Meu Deus do céu, tem isso também? Tem. Só que assim, as doenças são muito complexas, são muito variáveis, como em nós seres humanos, e então nós vamos nos resumirmos as mais tradicionais que surgem aí no nosso dia a dia. Começando com diabetes mellitus. Existe falência pancreática? E as células beta do pâncreas não produzem insulina? Beleza, existe. Muito carboidrato se dão para os animais. Eu fiz um vídeo agora há pouco de nutrição, assiste lá sobre nutrição animal, você vai ver o que acontece. Carboidrato, 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 aquele animal já tem uma tendência a ter geneticamente o diabetes, as células esgotam, não aguentam liberar insulina, a glicose sobe no sangue, a insulina deveria pegar e puxar para dentro da célula. Isso não acontece porque falta esse hormônio insulina. Isso você sabe, de repente tem um diabético na família ou é diabético, é uma doença hoje em dia aí, é uma epidemiologia, né? É uma epidemia, desculpa, geral, e até o governo dá insulina aí para os diabéticos, ok? Agora nós temos vários tipos de diabetes, isso também ocorre nos cães, tem que diagnosticar qual é o tipo de diabetes para a gente estar controlando. Dá para controlar na alimentação? Dá para utilizar estimulantes da glicemia? Dá, algumas literaturas não gostam, mas a gente tenta, aí tá ajudando também. Dá para usar as insulinas? Dá, temos vários tipos de insulina, de rápida, média e longa duração, que vai de acordo com o teu manejo, o tipo de diabetes. Agora, tem aquele diabetes que, pelo amor de Deus, eu dou insulina, isso e aquilo, e de repente cai com tudo, ou a glicemia sobe com tudo, eu vou medir, dá cetonas, dá erro até na maquininha lá de medir a glicemia, né, pessoal? Precisa ver muitas vezes se não é o que a gente chama de síndrome de Cushing, né? É uma liberação de cortisona muito grande, e a cortisona antagoniza, não deixa a insulina fazer efeito no receptor, tá? E isso tem que ser averiguado. Por isso, se o seu médico veterinário pedir os exames, pedir o painel esteroidogênico, pedir vários examezinhos hormonais, faça, gente, faça, porque é difícil medicina, pessoal, é difícil, tem que investigar, tá? E aí, sinais aí da diabetes: animal tá bebendo muita água, e aí o açúcar tá alto no sangue, ele passa pelo rim, o rim joga fora a glicose, cada uma molécula de glicose pega 4 de água, junta, sai pelo rim batido, vai pela urina, faz xixi, faz muito xixi, poliuria que a gente chama, faz xixi, e aí o que acontece? O cachorro tem sede e bebe, só que o açúcar continua alto e faz xixi, bebe. E esse é um sinal, e aí começa, ó, murchar, pessoal. A glicose dentro do músculo vira glicogênio, que dá volume na massa muscular, né? É o combustível de reserva aí. A glicose vai saindo, não está entrando, vai catabolizando, vai queimando, vai diminuindo, começa a emagrecer, o animal emagrece, começa a mirrar e desidrata. E outros sinais, às vezes pode até dar convulsão, muito açúcar. Lembrando que em quase todas as células do organismo, para a glicose entrar, ela precisa da insulina, mas no cérebro não. No cérebro a glicose entra batida sem insulina. O que acontece com o cérebro aqui, com os nervos, incha. A glicose faz o que? 4 moléculas de água, uma de glicose, cola todo mundo, entra para dentro da célula, incha, aperta aqui na cálota craniana e dá convulsão. Entendeu, pessoal? É doença extremamente perigosa. Quando está nessa fase de convulsão, com o animal depois começa até a vomitar, etc., um cheiro metálico muito forte pela boca, está numa coisa que a gente chama de cetoacidose metabólica diabética, e está queimando a gordura, os corpos cetônicos, é caso de internação. Diabetes nesse quadro, nesse patamar, né? Quando está assim, é internar, porque tem que ficar às vezes em infusão contínua de insulina com glicose baixa para não dar hipoglicemia, até controlar tudo isso daí. Ok, pessoal? E agora vamos para uma outra doença. Vamos para uma outra doença chatinha, hipotiroidismo. Ó, tá falhando aqui a tiroide, isso dá muito em cachorro. O cachorro começa a ganhar peso, ficar parado,
tem frio, dá doença na pele, você vai, trata a doença de pele e não resolve, trata com shampoo medicinal contra bactéria e fungo, não resolve, trata contra a seborréia, não resolve. Quando você vai ver uma rarefação pilosa no corpo inteiro, bilateralmente, com várias manchas vermelhas, começa a descamar a pele, uma caspa, etc. Quando você vai ver, tá falhando a tireoide. Precisa fazer aí, né? A gente faz o pedido do hormônio do T4 livre, né? A gente quer ver qual a fração do hormônio tá livre, né? Que a fração do hormônio ligada na proteína a gente chama de total, ela não faz efeito. Quando ela tá livre, fora da proteína que está carregando ela, ela vai no receptor celular e faz efeito. É isso que interessa pra gente. Quanto de hormônio tá fazendo efeito? Quando tá baixo, dá esses sinais aí. Qual que é o tratamento? Reposição hormonal. Tem que investigar, tem que ver um monte de coisa, tem que fazer ultrassom, etc. para descartar um monte de outras doenças. Consulte seu médico veterinário, ok? Vamos para uma outra doença aí, pessoal? Vamos para uma outra doença? Hipertiroidismo em gatos. Isso é muito comum em gatos. A tireoide funciona demais. O gato come, fica magro, come, defeca. Não tem conversão nutricional, tem medo de tudo, gosta de ficar em lugar frio, entendeu? À noite gosta de ficar fora. Agora, por quê? Porque o hipertiroidismo dá muito calor. Porque lembrando que o hormônio da tireoide aumenta a quantidade de receptores beta nas membranas das gorduras, e aí você com um hormônio adrenérgico dá queima calórica, você vai quebrar a gordura aí, né? Por isso que a gente, alguns endocrinologistas utilizam aí para emagrecer o pessoal o hormônio da tireoide, entendeu, pessoal? Ele aumenta a quantidade de receptores beta, e o beta, quando é estimulado na gordura, ele quebra, tá? A gente ativa a lipase fosfatase e quebra a gordura, ok? E aí a gente tem aí rarefação pilosa aí em orelha, no corpo, e a cauda, chamada cauda de rato, o pelo fica ralo, né? Sem pelo, a pele às vezes fica escurecida, tá ferida, vários problemas aí. A gente pensa que o problema é da pele, e não é da pele, é endócrino, é endocrinológico, tá? Vamos para mais uma doença? Síndrome de Cushing. Isso tem muito em cachorro, muito, pessoal. Dá os mesmos problemas aí de pele de forma geral, seborreias, fungos que são toda hora se contamina por micrósporo, trichófton, etc. Faz banho medicinal, dá aquela melhorada e piora. Diabetes junto, abdômen, barriga pendulosa, pouca massa muscular. Por que é a síndrome de Cushing? É o excesso de cortisona liberado pela suprarrenal, né? O hipercortisonismo. O que acontece? Muita cortisona. O cortisol é um hormônio catabólico, ele quebra a massa muscular. Veja o meu vídeo de nutrição que eu explico um pouco sobre isso aí, anabolismo, catabolismo. E o que acontece então? O cachorro fica com os membros com pouca massa muscular, o abdômen perde a massa muscular, fica abaulado, vem gordura, que é a gordura visceral, né? E aí começa esse problema todo de pelo e esse diabetes, os mesmos sintomas de repente do diabetes, só que você pensa que é diabetes, não é diabetes. Ele está com diabetes, mas é por causa do excesso de hormônio da tireoide, da suprarrenal, da cortisona. E aí você tem que combater a cortisona, controlar esse excesso de cortisona tratando a glândula. E aí o diabetes você trata como um diabetes até que controla, e aí você nem precisa mais tratar o diabetes. Ok, pessoal? Então, assim, tem que diferenciar se a síndrome de Cushing é de origem do cérebro, da hipófise, ou se é da origem lá da suprarrenal, se é um câncer, né, na suprarrenal. Geralmente no ultrassom uma está aumentada de tamanho, a outra está atrofiada, e aí a gente dá uns remedinhos, equilibra, ou então em último caso a gente faz uma cirurgia, ok, pessoal? E acaba equilibrando isso daí tudo. Pessoal, para elucidar, esse vídeo educativo, que é para você não achar que é normal, para você não achar que é assim mesmo, que no animal não tem essa doença, que um parente teu tem, meu Deus, como é que pode, um bicho vai ter? Tem. Procure o seu médico veterinário, ok?